Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Então, de novo aqui com vocês hoje, falando sobre um tema diferente, que é o transtorno da personalidade borderline. Nós pensamos em trazer um pouquinho mais sobre esse diagnóstico aqui para a gente conversar, mas eu acho que diferente até um pouquinho, né, dos outros vídeos, a gente também queria explicar que é uma forma, uma ferramenta da gente usar, mas que o mais indicado para borderline seria a DBT. Né? Então, a DBT, para quem não conhece, nunca ouviu falar, é a terapia dialética comportamental, que é uma terapia que tem mais pesquisas que demonstram uma efetividade no tratamento do borderline do que a ACT. A ACT seria uma ferramenta complementar de ajuda dentro da DBT. Né? Então, que isso fique bem claro aqui, não pode parecer erroneamente que a gente está dizendo para as pessoas deixarem de usar um tratamento padrão com mais resultados, que é a DBT, e irem para a ACT. Né? Mas eu acho que é só uma reflexão de como a ACT também pode ajudar como uma ferramenta complementar. Isso mesmo, né? Que um terapeuta que esteja apto, né, ao tipo do caso também, ele vai conseguir manejar com as ferramentas que a ACT, a FAP tem a oferecer, também junto com a DBT. Né? Isso mesmo. Eu acho que para começar a gente pode definir, porque infelizmente tem muita desinformação na internet, muita gente fazendo aí diagnóstico, mesmo sem ser da área da saúde, olhando vídeos de pessoas. Então, eu acho que é importante a gente definir um pouquinho o que é, o que leva ao diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, quais são as principais características comportamentais, para que fique mais claro para quem está estudando aqui, né, e não confundir com outras coisas, que até no próprio vídeo da bipolaridade a gente fala sobre isso, É um de diagnóstico diferencial. Né? do diagnóstico diferencial, de algumas coisas se confundirem entre um diagnóstico e outro. Então, acho que é importante a gente dizer que o transtorno da personalidade borderline, ele é caracterizado por bastante instabilidade emocional, então emoções muito intensas, que variam para baixo ou para cima. Então, estou me sentindo muito mal, ou em alguns momentos eu estou me sentindo muito bem, muito animado. Também a gente tem ali impactos na autoimagem do sujeito, no autoconceito, e invariavelmente vai ter impactos em relacionamentos interpessoais. Tá? Então, Uhum. tem uma grande dificuldade em fazer e manter, principalmente, relacionamentos interpessoais a longo prazo. Se relaciona de uma forma bem conflituosa. Uhum. E também alguns comportamentos impulsivos e autolesivos. Né? Isso mesmo. Então, além da autolesão, que aparece com alta frequência, a gente também tem ali uma característica de tentativas de suicídio, às vezes de repetição, tá? Nesse transtorno, que podem aparecer em vários, né, uma quantidade significativa de casos, que vem de uma grande quantidade de um sofrimento emocional intenso desses sujeitos mesmo. Então, reações muito intensas a acontecimentos adversos da vida, né, e sim, sentem mais, a gente diz assim, olha, se a gente for fazer uma comparação, a intensidade emocional é maior e o indivíduo demora mais tempo para se regular emocionalmente. Ou seja, todo evento adverso na vida de qualquer indivíduo, com ou sem diagnóstico, vai desestabilizar a gente. A gente desestabiliza e daí aos poucos a gente vai voltando. Então, alguém com um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, ele se estabiliza numa intensidade maior e demora mais tempo para ir voltando ao seu normal, né? É o seu mesmo, usando a pessoa como referência. Uhum. O que a gente vê de características muito comuns? O medo do abandono, então a pessoa que se comporta bastante para evitar rejeição, e também quando se sente, né, de alguma forma rejeitada, ela também tem uma intolerância forte com pessoas ou com o ficar sozinho. Com Só parece frustração, né, das expectativas que criou, idealizou, né, com base naquela relação. Uhum. As mudanças bruscas de humor que podem durar horas, dias ou semanas, por isso que a gente tem uma confusão bastante grande com a bipolaridade, que isso também aparece aqui. Uhum. E como eu já disse, a dificuldade de relação interpessoal, então o relacionamento que às vezes oscila entre eu idealizar muito uma pessoa e eu rejeitar muito aquela pessoa também. Quando eu me sinto rejeitada, por isso as relações muito conflituosas no geral.
eu idealizo e no outro extremo eu desvalorizo bastante. Isso me faz lembrar aquele brinquedinho, Tati, assim, que é de uma bolinha aqui, bate aqui, a bolinha sai aqui, sabe? Que é um pêndulo, né, com várias Bem, bolinhas. Então, eu gosto de trazer, acho que essa análise dessa bolinha, assim, do pêndulo, que às vezes está aqui nesse extremo e de repente já está no outro extremo também. Então, emoções muito intensas aqui nesse extremo e de repente emoções a menos nesse outro extremo. Gosto da pessoa, quero muito estar perto dessa pessoa nesse extremo e de repente não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Então, isso. entre as extremidades. Assim, conheci hoje, amanhã eu quero morar junto, eu quero casar, eu quero estar junto, só que daí, de repente, acontece algum conflito, alguma instabilidade emocional, agora eu não quero mais nem ver essa pessoa na minha frente, né? Então, extremos muito grandes aí nas relações, de bastante intensidade emocional, e também aparece uma coisa que eu acho que se relaciona bastante com a arte, que é a autoimagem distorcida, e até a dificuldade de identificar valores, porque a pessoa que às vezes ela vai com o grupo e com o parceiro ou a parceira. Então, como eu estou me comportando hoje? É muito menos em relação ao meu self, aos meus valores, muito mais para evitar rejeição ou para se inserir num grupo. Então, hoje eu gosto muito de fazer crossfit, porque meu parceiro ou minha parceira também faz. Então, isso é muito importante para mim. Né? Então, uma pessoa que olha menos para os seus valores e olha mais para a manutenção de relações. A gente vê esse self conceitualizado bem apegado ao que é a relação do momento. Então, é uma perda da identidade, da desconexão consigo mesma, mas para se moldar, para se adaptar conforme as relações estão existindo, para evitar o abandono e a rejeição. Então, o self é um dos pontos aqui que a gente gosta de olhar na perspectiva da arte para auxiliar essa pessoa a ter mais autonomia com a identidade dela, até porque, às vezes, nas sessões são desafiadoras, porque ela joga para cima do terapeuta, às vezes, né? O que você acha? O que eu devo fazer? O que você me diz? Ou algumas situações de confronto. Então, self é uma das ferramentas aqui, dos pontos de inflexibilidade, para a gente focar em desenvolver um pouquinho mais o self como um conceito, de como é o mundo para aquela pessoa, qual é a vida que ela gostaria de viver, como ela está se vendo, está experienciando, muito mais esse contato com o eu dela, com o textual. Que essa construção de self, ela vai permear também a construção e identificação de valores, né? Porque assim, quem sou eu e o que é importante para mim, que dá sentido para minha vida também, que ali a gente vê prejudicada em muitos casos. Então, pessoas que se colocam bastante em situações de risco no trânsito, no uso de substância, na parte sexual, né? Eu acho que tudo pode aparecer em qualquer topografia do indivíduo, situações de risco, comum, né? Compulsão alimentar também, acho que são coisas comuns, e bastante raiva, tá? Porque na intensidade emocional também aparece bastante raiva, que depois gera culpa ou vergonha, né? A longo prazo. E aí acho que vem o trabalho com a aceitação, né, Tati? De abrir um espaço aí, juntando com o self, do que faz parte da minha existência. Veja, não é uma tolerância ao mal-estar, a nossa perspectiva aqui na arte, mas é abrir espaço para que essa emoção ela possa existir sem que eu faça coisas para me livrar dela imediatamente. Com certeza. Que são comportamentos impulsivos, né? Aí eu acho que autolesivos. Autolesivos, impulsivos, de risco, seja qual for, porque o comportamento autolesivo também pode gerar um risco à vida, dependendo de como ele for feito. Então, eu acho que a gente trabalha bastante aceitação, e se a gente for fazer um paralelo com a DBT, em estratégias de regulação emocional, né? Eu acho que esse paralelo é importante fazer, porque a gente trabalha a aceitação, mas olhando assim, olha, como é que, diante daquela emoção que vem para mim, tão intensa, tão difícil de aguentar naquele momento, como é que eu olho para ela e consigo aos poucos ir me regulando emocionalmente? Então a DBT traz as ferramentas também que podem ajudar ali, só que primeiro, para a pessoa querer usar a ferramenta de regulação emocional, ela precisa aceitar aquele sofrimento. Precisa abrir um espaço dentro do seu eu, da sua existência, que aquilo faz parte da sua humanidade. Isso. Saber que é possível aceitar e não ficar tentando mudar.
Porque nem aí eu assim acho nem que outro. entra a parte da desesperança criativa também, né, Tati? Da gente mostrar que tudo que ela tem feito para evitar sentir esses desconfortos, a raiva, a frustração, as emoções intensas, mais tem colocado ela em afastamento da vida que ela realmente gostaria de viver. Às vezes de relações mais conectadas, mais profundas, às vezes de uma relação melhor com o trabalho. Isso vai depender de cada pessoa. Mas mostrar que tudo que ela faz para evitar esse desconforto interno mais tem afastado ela de uma vida com significado do que ajudado a aliviar o desconforto. Uhum, isso mesmo, ou seja, não está funcionando, a gente tem que tentar outra estratégia, né? Então, ao invés de ficar tentando controlar isso, eu aceito que isso aparece em mim, eu aceito que essa instabilidade emocional, essa questão da intensidade emocional tem a ver comigo, né? Vai fazer parte da minha vida sempre. E para eu poder criar uma relação melhor com ela, não é tentar mudá-la, criar uma relação melhor com as estratégias de regulação emocional, que eu acho que a gente importa muito, eu acho que essa troca é bem dinâmica, né? Eu não sei você, Ana, mas eu acredito que também, mas eu uso muito dentro da terapia da arte as estratégias de regulação emocional da DBT. Aham, eu acho que a gente vai fazendo uma certa salada, entre aspas, ali com a situação, mas usar das ferramentas, né, que Das possam ferramentas, contribuir. né, assim, eu não uso o protocolo da DBT estruturado nas minhas sessões com os pacientes, né? Mas assim, as estratégias de regulação emocional eu já usei várias vezes, porque eu penso assim, a estratégia de regulação emocional da DBT ela fala muito sobre para eu regular, primeiro eu tenho que entender o que eu estou sentindo, saber descrever, identificar o sentimento. Eu acho muito legal as fichas de regulação emocional, porque elas dão exemplo de as situações, a sensação corporal, e você vai olhando o que é seu, o que aparece em você e o que não, o que não. Então, primeiro eu entendo, aprendo a descrever, né, que é super relevante. Tem uma troca com a aceitação que, no meu ponto de vista, é enorme. Sim, ó, aceitação e selfie, né? Uhum. O que eu estou sentindo, o que eu estou experienciando, o que faz parte do meu corpo, né? Como essa emoção reage dentro do meu corpo aqui, como que eu entendo que ela está chegando. Isso. E daí eu acho que é extremamente importante. Então, a gente já falou da aceitação como um dos processos da arte, que vão ajudar bastante. Aí eu acho que a gente pincelou também, mas para falar com mais robustez aí da identificação de valores. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando a gente vai trabalhar valores, para os terapeutas, nas supervisões, que assim, nem sempre é fácil identificar valores, o indivíduo identificar valores, principalmente se ele tem uma história de invalidação emocional no passado, ou se é um indivíduo que está muito centrado no outro ao longo da vida, né? Então, os dois casos que a gente vê aqui no transtorno borderline. Então, é muito comum que a pessoa que desenvolve esse transtorno tenha uma história de invalidação emocional, a qual ela precisou ser mais intensa para ser escutada, para ser ouvida, né? Então, assim, a pessoa que foi muito invalidada emocionalmente no passado, como é que ela vê aquilo que ela sente ou que ela quer como algo importante, se ninguém viu? Uhum. Ninguém E não aí tá... entra o lugar do terapeuta, né, como um reforçamento diferencial de validar, trazer muita validação para as experiências, para o que o paciente traz na sessão. Né? É esse o ponto. Então, assim, olhar para essa questão, assim, olha, ajudar o paciente a identificar o que é importante para ele, o que é valoroso, para além do que é a sociedade, o parceiro, os amigos, o social, a cultura está exigindo dele, né? E isso é difícil, muito difícil para alguns indivíduos. Então, eu acho que é esse trabalho que parece um trabalho de formiguinha mesmo, mas que vai ajudar essa pessoa a viver uma vida significativa. Uhum. Uma vida que vale a pena ser vivida, né? Como é o Isso. lema do DBT. E Isso. eu acho que dentro disso também, Tati, a gente pode falar até das fusões cognitivas que as pessoas apresentam, que a gente nota, né? Que eu acho que entra muito nessa armadilha de sofrimento humano, como eu estava mencionando há pouco. Então, às vezes, aquele pêndulo está na situação aqui de quero muito estar perto dessa pessoa e eu faço muitas coisas também para não perder essa pessoa, para não me sentir rejeitada. Então, às vezes, uma mensagem não respondida já cria espaço para um pensamento de essa pessoa não me quer mais por perto, né? Essa pessoa está me ignorando. Às vezes, um visualizado não lido na hora. Qualquer SD que eu acho que apareça para essa pessoa pode criar várias justificativas e razões para determinados comportamentos que nem sempre são reais, mas que estão no emaranhado de fusões cognitivas.
E aí, o que, que a pessoa faz para responder a esses pontos de interrogação, a essas justificativas das fusões cognitivas? Ela talvez fique bastante em cima do outro, faça coisas que afaste aí a vida com significado, né? com o valor que ela realmente gostaria. Então, Super identificar as fusões é essencial para a gente poder fazer um trabalho de desfusão também. Acho que é super importante isso, porque eu acho que é muito comum nesse caso que as fusões geram uma interpretação distorcida da realidade, e essa interpretação distorcida da realidade acaba fazendo com que o indivíduo se relacione de uma forma ruim com as outras pessoas, né? Então, eu acho que foi bem importante você trazer isso, Ana, porque aí trabalhar essa desfusão é extremamente relevante. Se eu estou olhando para a situação e eu estou vendo ela com a lente dos meus óculos, com a minha interpretação, e muitas vezes a minha interpretação é uma distorção da realidade. E talvez todas as pessoas, ou não todas, né? Todas, talvez seja muita gente, mas muitas pessoas que estão ao seu lado estão conseguindo perceber essa interpretação distorcida da realidade. Mas naquele momento, aquela fusão para você é tão forte que é difícil fazer essa percepção. Uhum. Parece que meu pensamento, a minha interpretação e a realidade são uma coisa só. E às vezes a gente está falando de uma história de vida de 20, 30, 40 anos de invalidações e de fusões muito bem estruturadas. Então a pessoa está muito habilidosa com as justificativas, as razões, as regras de determinadas situações. E para nós terapeutas é muito desafiador esse trabalho também de desfusão para incentivar, acho que, o contato com o momento presente e com os valores. E com certeza, eu acho que foi um link importante você ter trazido aqui o momento presente, né? Porque eu acho que quando a gente está ali muito sob o controle das nossas fusões, a gente se desconecta do momento. Então, é outro processo da arte que a gente traz aqui. Então, estratégias para o indivíduo conseguir olhar para o que está acontecendo naquele momento, e quando a gente está mais conectado no momento presente, as nossas fusões cognitivas exercem menos controle da nossa vida. Porque a gente está mais conectado com as contingências atuais e menos sob controle do que será que está acontecendo, hipóteses de coisas lá do futuro, coisas do passado, mas muito mais com o agora. Com o agora. Então, eu acho que é isso, né? Como se conecta a questão da desfusão e do momento presente como um trabalho com mindfulness, né, dentro dos pacientes com transtorno de personalidade borderline. E, com tudo isso, quando a gente identifica valores, traz mais para o momento presente, tal, a gente vai trabalhar as ações com compromisso com valores. Porque, assim, aquele indivíduo que identificou, entendeu o que é importante para ele, a gente consegue também lidar com isso com a própria impulsividade que ele tem. Em muitos momentos vai contra os seus valores, né, as ações com compromisso com valores. Então a gente consegue diminuir um pouquinho se a gente traz para esse lado do trabalho com valores para esse sujeito. Isso. E aí que eu acho que a DBT ela também traz bastante coisas com os cartões de enfrentamento, né, com as estratégias para a gente auxiliar essas ferramentas, né, de trazer ali estratégias, tá? Em situações que eu me percebo com raiva, quais são ações alternativas que eu posso ter na direção de uma vida com significado para mim. Então, talvez trazer uma estrutura maior para esses casos pode ajudar também nós na terapia. Isso. Eu acho que a DBT trabalha valores quando ela fala também assim, né, de agir o oposto do seu impulso de ação. Então, assim, vir a impulsividade, mesmo com a impulsividade, com a vontade de fazer dessa maneira, como é que eu posso fazer ao contrário? Porque daí me conecto mais com os meus valores. Então, a gente vê que são duas teorias que conversam bastante. E se complementam. Por isso que é importante a gente ter, acho que, esse conhecimento para complementar, né, nos nossos casos. E também, Tati, eu penso assim, o momento presente, a gente pode usar bastante estratégias de mindfulness para regulação emocional. Também. Né? Então, entra ali, acho que um trabalho da regulação emocional, com aceitação e mindfulness no momento presente. Né? E aí, dentro disso, a gente faz a conexão ali, tá? A ação comprometida com o valor no momento presente. Momento presente. Então, assim, tá tudo conectado, né, gente? Então, quando a gente vai trabalhando num processo, vai aparecendo a importância de como isso vai influenciar em outro e como a gente vai conectando as coisas com os pacientes para ajudar a lidar com essa intensidade emocional que é tão difícil de se sentir. Então, eu acho que a gente pode dizer assim, é muito difícil viver com tanta intensidade emocional assim. Por isso, bastante comportamento impulsivo, de risco, autolesivo.
E também as tentativas de suicídio ou até os pensamentos em morte ou morrer. Porque, assim, naquele momento, aquele indivíduo quer se livrar da dor e do sofrimento, que está muito difícil viver assim. É um sofrimento muito intenso, né? As emoções à flor da pele. Então, é uma tentativa humana de só se livrar daquilo que é desconfortável. E eu acho que para nós, terapeutas, é desafiador isso também. Eu acho que abrir espaço para o nosso desconforto e não conseguir resolver imediatamente algo, ou não precisar responder a algumas perguntas, a também não levar para o nosso eu alguns confrontos, né, dentro dessa dualidade aqui de relações que também pode acontecer na terapia. E possivelmente vai acontecer, né? Como a gente já comenta aqui, tipo, se o indivíduo apresenta conflito nas relações interpessoais, a relação terapêutica é mais uma, que possivelmente conflitos irão aparecer ali, às vezes cobrança do terapeuta que demorou para responder uma mensagem no WhatsApp, né? Então, às vezes, você não me ajudou o suficiente, porque eu estou sofrendo. Então, algumas falas vão vir nesse sentido, e o terapeuta também tem que lidar com as frustrações que esse processo vai trazer para ele. É o próprio processo do terapeuta ali de flexibilidade psicológica, né? Com abertura, né? Com conexão no momento presente. O que aquele comportamento do cliente pode representar, e não é sobre o que ele está sentindo necessariamente. Então, também é desafiador nos dois lados, para trabalhar ali com bastante intensidade emocional, porque vai gerar também, possivelmente, em alguns momentos, uma desregulação no terapeuta. E pode ser que influencie as suas próprias funções cognitivas. Então, a gente vai ter que lidar com isso e buscar rede de apoio. Por isso que os terapeutas que trabalham com DBT, normalmente, eles têm uma rede de apoio de outros terapeutas para ajudar a lidar com essa intensidade emocional. Isso mesmo. Mas eu acho que era isso, então, principal para a gente trazer para vocês hoje. Agradeço, né, prestigiarem novamente mais um dos nossos vídeos. E a gente está adorando ler os comentários de vocês. Continue comentando, dando aqui sugestões para nós, curtindo, compartilhando, e que assim a gente vai crescendo cada vez mais juntos aqui. Isso mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Até.